vida e morte, criação e destruição. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse ciclo eterno, explorando aquelas figuras poderosíssimas, as deusas que não governam só um lado da moeda, mas os dois. Pois é, quando a gente pensa em deusas, o que vem à cabeça? Geralmente uma figura delicada, protetora, né? Só que isso é só um pedacinho da história. As mitologias do mundo todo escondem um outro lado, um lado muito mais complexo, feroz e, olha, às vezes até bem assustador. E para entender isso melhor, a gente vai conhecer 6 dessas figuras. 6! E não estamos falando de uma cultura só não. Nossa jornada vai passar por 3 continentes. Imagina só, do frio do norte da Europa ao calor do Egito e à mística da Índia. O objetivo aqui é justamente esse: desafiar essa visão simplista e ir atrás do poder oculto que governa os ciclos de nascimento, morte e renascimento. Essa viagem vai nos levar para um panteão global cheio de poder e de contradições, para a gente tentar encontrar o que é que conecta todas elas. E aqui está o nosso mapa. Vamos conhecer a Hel, da mitologia nórdica, a Sekhmet, do Egito, a Rhiannon, da tradição galesa, a Ereshkigal, da Suméria, a Tlazolteotl, dos astecas, e a famosa Kali, do hinduísmo. Os nomes são bem diferentes, claro, mas a gente vai ver como os domínios delas se cruzam de um jeito surpreendente. Começando lá pelo norte, com a Hel. E com ela, a gente já entende tudo só de olhar. Imagina só, metade do corpo dela é de uma mulher belíssima, a outra metade, um cadáver apodrecendo. É chocante, né? Mas essa imagem, por si só, já diz tudo sobre a essência dela. E aqui vem o ponto principal, a virada de chave. Apesar dessa aparência toda, a Hel não é uma vilã. Muito pelo contrário. O papel dela é de guardião. Ela acolhe as almas de quem morreu de velhice ou doença, sabe? A função dela é manter a ordem, o equilíbrio cósmico entre os vivos e os mortos. Ela é, na verdade, a ordem no meio da transição. Agora a gente sai do frio e vai direto para o calor do Egito, para conhecer a Sekhmet. E com ela, o paradoxo é, uau, igualmente forte. Pensa bem, de um lado, uma fúria divina capaz de exterminar a humanidade. Do outro, um poder de cura tão imenso que os sacerdotes dela eram os médicos da época. A lenda mais famosa dela mostra isso perfeitamente. O deus Ra a enviou para punir a humanidade e a sede de sangue dela foi tanta que quase acabou com todo mundo. Para conseguir acalmá-la, tiveram que enganá-la com cerveja tingida de vermelho para parecer sangue. É incrível, né? A mesma deusa que mandava as pragas era aquela que podia curar. Destruição e restauração na mesma entidade. Saindo um pouco dessas deusas de poder cósmico, a gente viaja para as Ilhas Britânicas, onde o paradoxo é mais terreno. A história da Rhiannon é sobre soberania e sofrimento. O nome dela significa grande rainha, mas a lenda dela é o arquétipo da inocência punida. Acredita que as próprias servas dela, com medo de serem punidas pelo sumiço do filho da rainha, a acusaram de ter matado e comido o próprio bebê? Pesado, né? Por causa disso, Rhiannon foi forçada a uma penitência humilhante por anos, até que a verdade finalmente veio à tona. É uma história que fala muito sobre injustiça, mas também sobre resistência e, no final, redenção. Lá na antiga Mesopotâmia, a gente encontra a Ereshkigal. E olha que interessante. Assim como a Hel, que a gente viu lá no começo, ela é a rainha do mundo inferior. E de novo, igual a Hel, essa fama de implacável, de severa, serve a um propósito muito maior: a manutenção da ordem cósmica. O domínio dela, Kur, é o destino de todas as almas. Ponto final. Seu poder garante que as fronteiras entre os mundos sejam respeitadas. Para se ter uma ideia, nem mesmo a sua irmã, a poderosa deusa do amor, Inanna, conseguiu desafiar as leis dela sem sofrer as consequências. Ereshkigal é a personificação da inevitabilidade e da ordem da morte. Agora, se preparem para uma das contradições mais fascinantes de todas, que vem da cultura asteca. Conheçam a Tlazolteotl. Ela é a deusa da sujeira, associada aos desejos carnais, às transgressões, mas, incrivelmente, ela também é a deusa da purificação e do perdão. Mas como assim? Como é que isso funciona? Ela inspira os atos considerados errados, mas, através de um ritual de confissão, ela literalmente devora a culpa, as impurezas da pessoa, permitindo um renascimento espiritual. Pensa nisso. A mesma fonte da transgressão é o caminho para a absolvição. É um ciclo completo. Por fim, a gente chega na Índia para encontrar a Kali. E olha, a imagem dela é
aterrorizante, escura, com um colar de crânios, uma língua ensanguentada para fora. Ela é a destruição em pessoa. No entanto, para os seus devotos, ela é a Mãe Kali, uma fonte de amor e libertação. É que Kali é a senhora do tempo, Kala em sânscrito, que devora tudo. Ela representa esse ciclo eterno de criação e destruição. A famosa imagem dela dançando sobre o corpo inerte de Shiva ilustra uma ideia muito profunda. Sem a energia feminina dinâmica, a Shakti que ela representa, a própria criação permaneceria estática, sem vida. Bom, a gente viajou por 3 continentes e conheceu 6 deusas incrivelmente poderosas. Agora é hora de juntar as peças. Qual é o padrão? O fio que conecta essas histórias todas que parecem tão distintas? A pergunta é essa. Do submundo nórdico ao panteão hindu, o que une Hel, Sekhmet, Rhiannon, Ereshkigal, Tlazolteotl e Kali? A gente encontra 3 arquétipos centrais. Primeiro, quase todas são soberanas da transição, governando o submundo ou os ciclos da morte. Segundo, todas elas encarnam a dualidade fundamental entre criação e destruição, cura e punição. E terceiro, muitas representam uma forma de justiça, seja através da punição, da penitência ou do perdão. Então, chegamos ao ponto crucial. Por que essas histórias antigas ainda mexem tanto com a gente? A resposta é que elas funcionam como um espelho da própria condição humana. Existe um conceito que ajuda a entender isso, o espelho tântrico. Ele diz que para alcançar a bênção, seja a vida, o perdão, a sabedoria, é preciso primeiro confrontar e aceitar seu oposto. A destruição, o pecado, a morte, é preciso encarar o caos para encontrar a ordem. E isso mostra de forma brilhante o poder desses mitos. Essas deusas não são apenas sobre o divino, elas são sobre nós. Elas refletem as nossas próprias contradições, a nossa capacidade para a fúria e para a cura, para a transgressão e para a busca de redenção. Elas nos mostram que a vida é feita dessa tensão. E para terminar, fica uma reflexão. Da guardiã acolhedora El, a transformadora radical Kali. Qual dessas facetas do divino feminino melhor reflete as contradições da nossa própria experiência? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena a gente ponderar.